Oi, gente, nós estamos aqui num vídeo diferente para o canal Dia das Mães e eu trouxe ela, claro. Nós vamos estar aqui juntas, conversando sobre alguns desafios da maternidade, falando um pouquinho das nossas histórias. Vocês que sempre falam quando ela aparece nos meus stories, lá nas redes sociais. Ela é bem conhecida, viu? Bem conhecida. O povo para ela por aí e diz: você não é a mãe da Ariana? Ela disse: Ô vó do Murilinho. Ô vó do Murilinho, né, mãe? E aí eu trouxe ela hoje aqui pra gente ter uma conversa bem legal, falar sobre maternidade. Eu tenho certeza que vai ser resenha. A gente tá só começando, né? É só a abertura desse vídeo. Mas eu tenho certeza que com ela vai ter muita resenha aqui nesse vídeo, tá? Então, vamos embora começar e conversar sobre maternidade. Gente, muitas pessoas me perguntam assim, como foi minha história, minha infância, adolescência, juventude. Elas falam muito assim, que eu e mãe, a gente tem uma coisa diferente. E realmente tem, graças a Deus, eu aprendi a ser mãe com ela, porque ela sempre foi um exemplo, né, de fé. A gente não nasceu num lar cristão, né? Mas a mãe, ela sempre teve muita fé, ela sempre falou em Deus. Ela costuma dizer assim, às vezes que eu errei era porque eu estava buscando Deus, mas no momento certo, Jesus entrou na nossa história, né, salvou nossa família, e ela sempre foi esse exemplo e eu aprendi a ser mãe com ela. E assim, eu tenho vários momentos assim que eu posso falar aqui depois no vídeo, mas que eu lembro, né, com ela. Mas mãe, fala um pouquinho assim, como foi a minha infância, tá? Fala como foi a descoberta do meu nome. Interessantíssimo. Do meu nome. Não, o nome de Ari foi dado por Deus. Por isso que eu fico assim, é Ariana, porque foi Deus que deu o teu nome. Eu tinha só 17 anos, eu tava com um barrigão e ia pra... Ariana, porque ela não gosta que me chame de Ariane. Tem que ser Ariana. O nome dela é Ariana. Sim, vai falar. Então assim, eu ia ali na calçada pra o CCBI, na época... Isso ela grávida, quantos anos manhã você 17. Eu casei e com 17, e ela nasceu quando eu tinha 18. E aí eu ia naquela calçada ali cheia de livros e o barrigão, acho que já estava perto de 7 meses. E numa calçada assim cheia de senhoras, aí saiu uma menininha correndo de dentro de casa e tropeçou em mim. E aí eu quase que caía, os livros caíam das minhas mãos. E aí uma pessoa gritou da calçada: Ariana, você derruba a moça. Aí na hora Deus disse: é a Ariana, sua filha. Eu senti isso. Eu nem sabia que eu não tinha feito a ultrassom, não sabia o sexo. Mas aí eu já disse, se for mulher vai ser Ariana. Então o seu nome de Ariana, de pura, foi o Senhor que lhe deu. Manhã teve que esbarrar, uma menina chamada Ariana esbarrou na manhã e ela ouviu o nome e disse, esse vai ser o nome inesquecível da minha filha. Como Deus me deu o seu nome. Coisa linda, coisa linda. Sim, mãe, aí fala um pouquinho como foi a minha infância. A gente teve uma vida um pouco... foi simples, né, manhã? Foi simples a minha infância. Foi alegre, né? Foi abençoada. Muito. Né? Eu tenho o exemplo da minha mãe, né? Assim, a minha mãe criou viúva, ela criou 7 filhos e assim, criou com tanto amor, com tanta dignidade. E assim, isso é o maior exemplo para mim. Eu trouxe da minha mãe o que era mais importante, né? Ser mãe é o maior título depois de ser serva de Deus, né? É o título de você se orgulhar. Então, assim, o que eu vejo que toda mulher, né, que tem filhos, ela tem uma missão de cuidar do que é de Deus. E isso não tem preço, isso aí. Né? É uma confiança. Assim como o Senhor confiou a Maria, o filho dele, o Deus soberano, confiou para Maria, o nosso Salvador. Deus confia às mães uma herança bendita. E assim, eu sou mãe de Ariana e de Poliana. Então, 2 bênçãos na minha vida. E assim, tudo que a gente passou, tudo que eu abri mão por vocês, valeu a pena. Isso aí. E a minha primogênita, assim, se eu falar que ela... Ai, Ariana, porque ela veio mesmo para brilhar. Ela sempre falou muito.
Ela sempre foi decidida. Eu costumo dizer isso, eu sempre falei muito. A manhã disse que, como era amanhã, eu falava uns 20 mães por segundo. Não, mãe era assim, mãe. Eu, minha filha, peraí, calma, diga o quê? Mãe. E assim, a gente sempre foi muito ligada. A época ainda não trabalhava e assim, era 100% para ela, né? Até os 2 anos dela, eu vivia só para cuidar dela. Então era a minha bonequinha. Era a boneca que eu não tive, claro, eu não tive quase adolescência, né? Casei muito cedo. E era ela, assim, tudo que eu brincava, né? Sempre fui. Depois veio o Poli e aí eu vi que de novo, a gente renova, porque a maternidade renova. E eu continuei fazendo tudo com o Poli e aí elas duas são muito unidas e isso é um orgulho para mim. Eu dou glória a Deus por isso, porque 2 irmãs que se amam, se respeitam, né? Se admiram, se honram. E assim, as pessoas às vezes perguntam para mim, Cida, qual é a receita? Aí eu falo, é amor e disciplina, não tem outra. Porque também teve disciplina. Teve muita disciplina. Eu me lembro da mãe ser assim, bem forte nos posicionamentos dela. E ela sempre foi uma mãe assim, que o que é certo, o que é errado, mesmo ela nos amando muito. Eu acho que não é menos. Graças a Deus por ela nos amar tanto, ela sempre foi muito verdadeira. Então, nas nossas, por exemplo, quando a gente estava crescendo, né? Adolescência, juventude, os nossos erros, ela sabia chamar direitinho, sentar e conversar e deixar a gente bem impactada, né, com a lição que ela dava. Mas isso é tão bom, porque isso é prova de amor, né? E eu e Poli, a gente foi criada nisso, num ambiente de muita verdade, sabe? De uma mãe presente. Aí, é como ela disse, até os 2 anos ela cuidou de mim, depois a manhã começou a trabalhar. E graças a Deus ela foi muito bem sucedida na trajetória, assim, do trabalho profissional, do que Deus deu a ela. Glória. Mas ela sempre foi uma mãe muito presente. Então, ela, quando estava em casa, precisava sentar, ela sentava, aconselhava, né, e disciplinava. E eu acho que isso é o diferencial, assim, que eu vejo na minha criação da Poli, essa mãe presente. E eu vivo isso com os meus filhos hoje, porque eu aprendi com ela. E aí eu estimulo todas as mães, né? Porque a comunicação, ela é algo que imprescindível na criação, na demonstração do amor, né? Do cuidado com a mãe. Então eu vejo assim que o nosso diferencial foi realmente essa presença, essa disciplina, esse conselho, esse ambiente de verdade. O que é certo, que é errado, eu não aprovo isso, eu não aprovo isso eu deixo, isso eu não deixo, e aí, né? Eu me lembro muitas vezes, manhã, eu já adolescente, né, com tantos questionamentos, com tantas perguntas naturais da vida, e eu me lembro de deitar a minha cabeça, né, no seu Pode deitar a hora colo. Que quiser. Até hoje eu posso deitar aqui, graças a Deus. Você e Poli sempre vão deitar no meu colo. E meus netos continuam, né? E os meninos gostam de fazer isso com ela hoje. E aí eu deitava no colo dela e ela ali, alisando minha cabeça, minha filha, ó, é assim, a amizade é assim, é assim. E isso foi tão importante, né, manhã? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, como essa comunicação, né, realmente ela brilhanta o relacionamento dos filhos e das mães. Porque assim, às vezes eu vejo tanta dificuldade, às vezes, das mães conversar com seus próprios filhos, sabe? E eu costumo dizer assim, que quando as mães de adolescente vêm conversar comigo, com crise ou com dificuldade, e eu vejo que esse adolescente, ele não se perdeu na adolescência, ele se perdeu na infância. Quando a mãe, ela bloqueou essa comunicação, esse cuidado, essa conversa, sabe, com os filhos. Diz um pouquinho assim, a criança, porque muitas vezes a desculpa eu tô ausente, eu tô fora de casa, não tenho tempo. A gente sabe que cada caso é um caso, não estamos aqui para julgar, né? Sim. Mas assim, uma das virtudes, né, e glorifico a Deus por isso, é que mesmo eu indo trabalhar e deixando ela, Poli mesmo, só passei os 6 meses assim da licença de gestação. É como a Ari disse, eu sempre estava presente. Então, quando eu falo com algumas mães que vêm me perguntar, vêm elogiar a minha maternidade, o fruto que hoje está aí visível para a glória de Deus,
eu falo sempre, não tem segredo. O amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor cura. Então, mesmo pouco tempo, porque eu trabalhava de manhã e à noite, às vezes fazia faculdade à noite, às vezes era um curso... Eita, eu me lembro de pegar lá no SESMAC de noite. Eu me lembro. O primeiro curso que eu fiz foi na UFAL, o outro foi no SESMAC. E aí, é isso, quando você tá com o seu filho, independente da idade, você tem que estar presente. Então você tem que ter ouvidos para ouvir. Sim, a maternidade, ela necessita de ouvidos, de mães que ouçam, olha isso, de mães que abracem, porque muitas mães, elas, infelizmente, a desculpa, ou sei lá, os problemas, ou cada caso é um caso. Eu já disse, mães, eu não estou julgando, mas você que ainda tem filho pequeno, que pode mudar, escuta teu filho, porque vale a pena, sabe? Vale muito a pena a gente investir tempo na família, né? E os nossos filhos são do Senhor. Então, assim, muitas vezes eu lembro que Ari e Polly, tudo que, assim, principalmente depois que eu conheci o Evangelho, né? Porque eu conheci o Senhor aos 30 anos, antes eu vivia procurando o Senhor, ia em vários lugares até Jesus entrar e dizer, filha, eu sou teu pai, eu sou teu salvador, eu sou teu Deus. E aí, a partir daí que eu conheci a palavra de Deus de verdade, que eu sempre gostei muito de ler. Então, assim, qualquer coisa que eu conversava, que era problema, eu chamava as duas, e aí eu falava, a palavra diz, a menina, tudo você diz na Bíblia. Aquela crise de adolescente, de jovem, mas tudo é Bíblia, eu digo mãe. tudo. Aí tudo é Bíblia, e eu vejo falando a mesma coisa. Exatamente, então assim, a palavra de Deus orienta, mãe. Se tem dúvida, pede ao Senhor, pede a Deus, vai orar, porque teus filhos é a tua maior riqueza. Tudo passa, mãe, tudo passa, tá? Eu fui muito abençoada na minha profissão, alcancei lugares mais altos, mas passou, né? Agora a minha fase é curtir a vida com quem? Com as minhas filhas, com os meus genros, que são meus filhos, e os meus netos. Então, assim, a vida não é só trabalho, a vida não é só desilusão, tristeza. Não, tem momentos, muitos momentos, como a Ari disse, eu dizia não para elas. E às vezes até podia dar, mas eu dizia não, porque a gente tem que dar limite à filha. Eu que o digo, o carro da Barbie, nunca. Não, era meu desejo e não tive, tá? Assim, gente, deixa eu contar um segredo. Quando foi o meu primeiro salário, veja bem, eu exagerei, né? Ela novinha, o pai não tinha tantas condições, trabalhava em comércio. E aí o meu primeiro salário, eu trabalhei primeiro no Banco do Estado, antes de ir para o Banco do Brasil. Imagine uma mãe saindo com o primeiro salário. E naquela época levava dinheiro na mão, descia ali na Lobras, se alguém conhece, antiga Lobras. E aí comprei quase que todo o dinheiro, um velocípede para ela. Sabe, assim, a minha realização. Meu Deus! Porque assim, eu nunca tinha dado nada para ela. E assim, foi uma alegria tão grande. Mas depois, aí eu fui tendo mais condição financeira, veio o Polly, e aí eu ia abençoando. Mas aí chegou um momento que eu já podia dar coisa muito mais cara, mas eu ia sacrificar outras coisas. Então, eu disse não para casa da Barbie e pronto. Né? Não mesmo. E não me arrependo. Graças a Deus. Não faz falta, não. Só ficou como memória do não da manhã. Que vale a pena também. Que não é bênção também, viu, mãe? Verdade. Não pense em dar só brinquedos, dar só prazeres a seus filhos. Diga não, deixa eles chorar. Tranca no quarto. Eu fazia muito isso. E sim, uma dica. Se seus filhos brigaram, sabe por que elas são amigas? Porque elas brigavam, mas eu trancava o dia todo no quarto. Juntinhas, vão brigar, vão. Agora vão ter que ficar o dia todo até virar amiga novamente. Pronto, a gente só saía amiguinha. Pronto. Aí saía, ficava maravilhosas, amigas de verdade, the best. Pronto. Dali já rolava uma conversa, um segredo que eu não tinha contado pra outra. Pronto, aí resolvia tudo. Sabedoria, tá vendo? Sabedoria. Ô mãe, e assim, a gente tem tantos momentos especiais. Uma das coisas que eu sempre falo pra manhinha é que eu tenho muita imagem da minha avó, né? A voinha, ela foi também muito presente. Não era como a manhinha, porque ela teve uma outra criação, né, mãe? Era um outro tempo. Mas eu me lembro muito dos conselhos da minha avó.
Não, fizeram toda a diferença os conselhos da minha avó, sabe? Eu me lembro que ela, com a sabedoria dela, às vezes alguma coisa assim bem limitada, mas o que ela dizia, né, se aprofundava no meu coração. E assim, como é bom isso, a gente viver uma geração ensinando a outra, sabe? Eu acho que isso também é muito sucesso. Eu tive uma avó abençoada, uma mulher muito sábia, que nunca amaldiçoou, nunca vi minha avó abrir a boca para amaldiçoar nada e ninguém. Ela sempre abençoava, ela sempre estava nos aconselhando. O desejo dela era sempre fazer a gente ser pessoas melhores. E como menina, né, na minha época de adolescente, pré-adolescente, eu me lembro que os conselhos dela, assim, meu Deus do céu, eu via a avó, meu Deus, minha avó tá falando, e aquilo eu guardava no coração. E aí eu acho como é importante, né, manhã? Uma geração ensinando a outra. Sim. É muito importante. Eu não sei, talvez a gente tá falando aqui com mulheres que estão ouvindo, que tem essa dificuldade, né, de vó, mãe, filha, elas terem essa união, elas terem essa aliança, né, de se respeitar cada um no seu tempo e ouvindo. Mas se você puder restaurar isso, se você puder parar e pensar na riqueza, se você ainda tem sua avó, sua mãe aí, né, e juntar essas gerações e pegar de tudo de bom que Deus pode derramar quando há um encontro de mulheres, né, de gerações de mulheres na família, é muito bom. Fora que a gente precisa também saber da história da nossa família, sim, né, sim, da história da nossa família. Eu sou muito feliz, assim, acho que muito da mulher que eu sou é aquilo que eu sempre vi minha avó ser uma mulher humilde, sempre que se importando com os outros, né? A mãe era muito coração, muito generosa. E assim, eu aprendi também com a minha mãe isso, a se importar com o outro, a ouvir o outro, a cuidar, a ser uma mulher de fé, né? Como eu disse, a voinha, ela sempre tinha uma palavra de bênção, né? A maninha também, eu vejo isso. Então, como é importante, né? Esse elo, né? Um elo. E passar, mãe, sim, assim, né? A sabedoria de uma para outra. Justamente, porque assim, muitas vezes, principalmente adolescentes, jovens, hoje em dia é muito mais difícil, eu sei disso, tenho consciência que está muito difícil, mas se tiver uma referência, faz toda a diferença. A referência de uma família estruturada, de uma família que tem problemas, porque não existe família perfeita, a gente sabe. Perfeita é só o Senhor. E nem maternidade perfeita. Não, tem tudo nem que vocês imaginarem. O pai das minhas filhas, né, que já não vive mais, assim, era uma pessoa excelente, mas assim, sem condições de estar dando exemplo, né, pelo problema do vício, tudo. Então, assim, eu tive, muitas vezes, mulher, você tem que assumir também a paternidade, porque até a gente conhecer o Senhor, a gente pode estar até errando, mas quando a gente conhece o Senhor, a gente fica mais forte e é possível superar. Eu sei que muitas mulheres criam seus filhos sozinhas. Eu quero dizer, mãe, você não está só. Porque o Pai, o Deus Pai, está cuidando. Eu digo sempre, a glória, a honra das minhas filhas serem quem são é do Senhor. Ele me deu sabedoria e eu ouvi a voz de Deus. Então, ouça a voz de Deus quando for decidir, quando for limitar, né? Quando for abençoar, só abençoe, só abençoe. Apesar de algumas mães vêm perguntar, mas eu tenho meu filho assim, minha filha assim, eu falo, mas você só ama. Agora passou o tempo, então ame, só ame e ore, né? Então, assim, nunca é tarde para Deus, nunca é tarde para restituir uma vida, para restituir uma família. Restituir uma aliança, né? Uma aliança, eu tenho muita bênção, eu sei que eu sou muito abençoada, porque eu sempre tive filhas muito, muito presentes na minha vida, né? Sempre foram muitas amigas, nós três somos muito amigas e obedientes, né? Eu sei que como você disse, é um retrato, né? Eu sempre fui tão obediente à minha mãe, vocês nem sabem o quanto eu fui, honrei. E assim, eu tenho isso com as minhas filhas. Tenho isso com as minhas filhas. É um exemplo, é uma geração abençoando a outra, né? Ensinando com um exemplo. Agora, mãe, eu queria perguntar, qual assim, a maior lembrança? Uma lembrança engraçada, talvez, da gente, alguma coisa assim. Lembro que eu tenho 61 anos, tá ruim de lembrar.
Não, tem muita coisa, tem muita coisa. Os 15 anos de Ariana, ela ainda não estava convertida, né? Ela conheceu Jesus com 16, né? E eu estava recém-convertida. E aí, a gente já tinha planejado o aniversário dela com um ano de antecedência. Aqueles bolos que você imagina, o tamanho, né? Tudo. E o salão maravilhoso. E aí eu vi minha filha entrar, né? Tinha muitos adolescentes como ela, naquela festa linda. Tava toda a família, minha mãe. E a Ariana tava com uma roupa de adolescente de 15 anos, né? E naquela hora ali, eu falei alguma coisa para ela assim, de ter cuidado com a roupa. Ela, eu não sou crente. Eu era, ela ainda não era. Então, Jesus, amado! Ela dançou na hora da festa. Pense não, Jesus faz as obras aí, gente. Ela dançou, mas assim, o que é que eu vejo, o que é que Jesus faz, né? Às vezes a gente vai olhar a foto, aí ela diz, mãe, eu não gosto nem de ver, não gosto nem de ver, entendeu? Ou seja, se seu filho ainda não está bem posicionado hoje, continua confiando e orando, porque Deus vai fazer, Deus faz. Então assim, confia na palavra de Deus, né? O Senhor diz, crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Então teus filhos, se você confiar em Deus, no Senhor, no nome de Jesus, já estão salvos pela tua fé. Eu glorifico a Deus, né? E além do mais, hoje ela é minha líder. Eu tenho a minha filha, que é minha líder. A outra é muito sábia também, né? É presbítera lá, ela e o marido, na igreja onde congregam. Então, assim, eu tenho 2 filhas que me ensinam. E a gente tem que ter humildade para isso, tá, mãe? Muitas vezes a mãe é tão orgulhosa, porque você é o filho. Não, tu escuta que tu aprende também. Não tem tempo para aprender. Eu amo aprender. Então, assim, muitas vezes a Ariana tá pregando na igreja e ela tá falando Deus está falando comigo através da vida dela. E dentro de casa, alguns exemplos simples. E eu vejo minha filha com tanta sabedoria, as minhas filhas. Eu sou muito grata a Deus pelo presente que eu tenho com a minha maternidade. Amém, glória a Deus. A gente já está finalizando, é só um pouquinho da nossa história. Mas eu quero dizer, mãe, que você é uma bênção na minha vida. Obrigada por todo o exemplo, por tudo que você abriu mão, como você falou, por mim. Acho que assim, um vídeo não dá para falar toda a nossa história. A gente tem que fazer pontuar as coisas, assim, os momentos. Mas como eu aprendo com você, como eu aprendi. Obrigada por tudo que você faz, por tudo que você é. Porque acho que não caberia falar sem dar o exemplo, né? E você antes, né, de falar qualquer coisa. O seu coração é imenso. Obrigada por sempre ser uma mãe que, em qualquer momento da minha vida, eu sei que eu posso ligar para você. Eu sei que eu posso ligar para orar, sabe, para chorar, para fazer, para encontrar alguém que simplesmente me escute, né? Para diante dos desafios, diante de tantas situações assim desafiadoras para mim que você como mãe conhece mais de perto, mas eu sei que eu posso, né, falar com você, eu sei que eu posso ligar, eu sei que eu posso desabafar. Ela me ouve, minha gente. Me ouve não só para aprender, mas me ouve para ouvir mesmo, porque às vezes a gente precisa colocar para fora e ela é minha amiga. É ela que eu tenho. Então, obrigada, mãe. Obrigada por ser sempre essa mãe que inspira, que abençoa, que impulsiona, né? Que acredita. Obrigada pela avó maravilhosa que você é, animada, que ama cantar em inglês. Essa parte pula. Qualquer dia ela dá uma palhinha. Uma avó que está sempre assim pronta para contar uma piada, contar uma história legal e fazer os meninos, sabe, soltar o riso junto com você, fazer um momento alegre, né? Então assim, você é muito especial e eu sou muito feliz. Apolo, eu sei que se a Apolo tivesse aqui ela poderia dizer, eu sou muito feliz em ter a mãe, né? Essa mãe ao meu lado, que é humana, sabe? Ela é muito especial. O cuidado dela
né? O que faz toda a diferença na nossa vida e na nossa família. Deus te abençoe, que Deus te dê muitos anos de vida e que a gente viva muitos dias das mães juntas. Eu te amo muito, eu te amo demais. Você é maravilhosa, maravilhosa. Agora quer cantar pro pessoal? Agora não. Ela é uma bênção, ela é uma bênção. Gente, então foi isso o nosso vídeo. Rapidinho, né, mãe? Mas deu certo, não deu? Eu falei! Ela falou que ela achou que ela não ia falar nada, mas ela acabou falando. Até se arrumou, tá toda bonita. Linda! Dá tchau pro pessoal. Tchau, gente. Deus abençoe todas as mães. Faz coisinha coreano, sei lá. Coraçãozinho coreano. Faz. Deus Tchau! abençoe!